Olá, meu nome é Matheus de Paula Bandeira e Silva, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, da UEMP, sob orientação da professora doutora Luciana da Silva Lirani. Eu vim apresentar hoje um trabalho de autoria minha e de meus colegas, com a intitulação de O uso de aplicativos móveis para promover e melhorar o nível de atividade física em crianças, uma revisão de literatura. Então, a baixa prática de atividade física é um problema de saúde pública que só cresce no mundo, atingindo todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Uma pesquisa realizada na Organização Mundial da Saúde, em 2014, constatou que a inatividade física, ou seja, a falta de atividade física, é uma das 4 principais causas de morte no mundo. Como falado acima, as crianças, elas não atingem o nível de atividade física recomendado diário, que numa faixa de 5 a 17 anos é de 60 minutos. E essa dificuldade na realização de atividade física pode se dar tanto em relação a uma má adaptação com o esporte, com a atividade física escolhida, ou uma recusa em realizar o que foi proposto, ou até mesmo vergonha. Pensando nisso, na atualidade e nos últimos anos, um grande campo vem crescendo, que é a área da tecnologia. E isso pode ser uma das soluções para o problema de aderência na prática de atividade física encontrada para esse público infantil. Por quê? Porque está crescendo muito o número de celulares e aplicativos no mundo. Segundo a Global System for Mobile Communications, hoje existem mais de 8,8 bilhões de celulares no mundo. E muitos desses celulares hoje estão na mão de crianças, né? Que desde cedo já têm seu próprio smartphone e ficam muitas vezes mais tempo na frente do celular, em tempo de tela, do que brincando ou correndo e praticando atividade física. Um dos gêneros de aplicativos hoje em dia são os Serious Games, que os Serious Games nada mais são do que jogos educacionais que são propostos para modificar ou criar algum hábito para um indivíduo. Pensando, dando um exemplo na educação física, um Serious Games, para promover atividade física, ele vai ser um jogo onde a criança vai ter que, ludicamente, aumentar seu nível de atividade física, brincando, correndo, exercitando, jogando. Isso pode gerar para ela benefícios. Com isso, o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão na literatura sobre o efeito de aplicativos no nível de atividade física em crianças, no Brasil e no mundo. A nossa metodologia foi conduzida uma busca sistematizada entre setembro e outubro de 2020 nas bases de dados da PubMed, Cielo e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave Children, Mobile Applications e Physical Activity, que foram previamente consultados no DEX e no MESH. Nosso critério de inclusão consiste em os artigos serem indexados nessas bases citadas anteriormente, serem entre o ano de 2010 e 2020, serem realizados em crianças, né, crianças como amostra da intervenção, Serious Games, os jogos Serious Games em aparelhos móveis, e não ser uma publicação secundária. O que seria isso? Não ser um livro, não ser uma tese, não ser monografia. Então, ao todo, a gente encontrou 6.300 artigos, que destes, 2.455 artigos foram lidos os títulos. Desses 2.455, 163 foram separados para a leitura de resumo, onde 19 artigos foram lidos na íntegra. Após a leitura desses 19 artigos, 5 artigos foram selecionados que atenderam nossos critérios de inclusão. Então, aqui está uma tabela com os 5 artigos, e eu vou falar eles por ordem de ano de autoria. Então, começando do mais antigo para o mais novo. O primeiro artigo é o de Gard e colaboradores, de 2015, que foi feito no Canadá. Ele teve como objetivo avaliar o impacto de um app para promover a atividade física em crianças. Então, eles utilizaram o Mobile Kids Monster Manor, que é um jogo de smartphone
conectado a um monitor de atividade física para medir o número de passos diário das crianças. Nesse artigo, eles utilizaram 47 crianças de 8 a 13 anos, divididas em 2 grupos, grupo jogo e grupo feedback. Ele teve como resultado que ambos os grupos obtiveram um aumento significativo da atividade física durante a intervenção. O grupo jogo teve um aumento diário de 1.191 passos e o grupo feedback teve um aumento de 796 passos a mais que o grupo jogo. Então, o grupo feedback aumentou mais o nível de atividade física. No artigo de Janko e colaboradores, de 2007, feito na Eslovênia, teve como objetivo avaliar se o app estimula crianças a serem mais ativas e obter uma visão de sua interação com usuários. Eles fizeram 5 semanas de intervenção, dividindo o grupo em 2 grupos, né, controle e grupo intervenção, e utilizaram o aplicativo Egibalek, que é um aplicativo que ele detecta automaticamente a atividade física e gera recompensa para a criança utilizar no jogo. Então, por exemplo, ele gera moedas para a criança conseguir fazer compras no jogo. Essa pesquisa, ela concluiu que o aplicativo promove a atividade física. Porém, as crianças relataram que por ter poucos exercícios, né, pelo aplicativo fornecer poucas atividades, ele se tornou um pouco desmotivador. O terceiro aplicativo, que é o de Samaria e Hansen, de 2019, né, do país dos Estados Unidos, teve como objetivo testar a eficácia de aplicativos para promover atividade física em crianças. Então, esse aplicativo, ele teve uma intervenção de 2 semanas e ele utilizou 2 aplicativos, que é o Grow the Garden e o Capture the Crown, que são jogos que eles vão estipular metas de atividade física para serem cumpridas. Então, ele teve um N de 16 crianças, de 6 a 11 anos, que foram divididas em 2 grupos, grupo intervenção e grupo feedback. Houve um aumento no número de passos diários em 50% das crianças, porém, nenhuma delas conseguiu realizar os 60 minutos de atividade física diário, que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O quarto artigo é um artigo grego de Papastergiou e colaboradores do ano de 2020, que teve como objetivo avaliar o impacto de tablets e um aplicativo em uma aula de educação física no ensino fundamental. Então, esse aplicativo, esse estudo, ele utilizou tablets e foram utilizado o exercício Sword Kids e uma aula de educação física. Então, ele foi apenas uma aula de intervenção. Ele constatou que a aula de educação física em tablets era mais agradável e interessante, que ela gerou mais vontade da criança praticar a atividade física com o tablet do que na aula convencional. No quinto e último artigo, que é o de Lee, 2020, dos Estados Unidos, ele teve como objetivo examinar o curto prazo dos efeitos de aula de educação física com apps para atividade física e crenças psicossociais em crianças. Então, esse estudo utilizou 6 aplicativos com 157 crianças de 9 a 11 anos. Essas crianças foram divididas em 2 grupos, que é o grupo intervenção e o grupo controle, e ela concluiu que o grupo intervenção mostrou um aumento do comportamento sedentário e diminuição na atividade física. Então, o grupo que utilizou os aplicativos para jogos diminuiu o seu nível de atividade física e aumentou o seu tempo em comportamento sedentário. Então, a gente pode concluir que são poucas as pesquisas que utilizam de tecnologia para promover a atividade física em crianças. Porém, como dito anteriormente, está crescendo muito o campo da tecnologia, principalmente em crianças. Então, um grande potencial para o crescimento dessas pesquisas nessas áreas também. Os artigos vêm mostrando conflito nos resultados, se os apps conseguem ou não promover atividade física, porque temos artigos que mostram que aumenta a atividade física e temos artigos que não mostram. E os resultados apresentam maior aceitação das crianças. Então, independente se não aumentou o nível de atividade física, percebe-se com os artigos
que as crianças gostaram mais de praticar atividade física proposta pelos aplicativos. Essas são aqui algumas das minhas referências. Eu gostaria de agradecer a minha família, a Deus, a minha professora, orientadora, a professora Luciana da Silva Lirani, e a todos os membros do nosso grupo de pesquisa em qualidade de vida da criança e do adolescente e também saúde do trabalhador. Aqui está meu e-mail para contato. Obrigado.